Como você tem tratado a sua intimidade com Deus? É Ele que você tem chamado, Ele tem sido o principal na sua vida, você tem convocado Ele para estar todos os dias do seu lado? Ou naquele momento onde você tem que desabafar, onde você tem que conversar, você chama sempre uma pessoa, um amigo ou um parente, né? Para você liberar aquela tensão, para você desabafar, para você pedir opiniões, para você pedir conselhos. Quem é que você está chamando no seu primeiro momento, aonde você tem aquela apreensão, aquele desejo de uma opinião, de você até fazer uma petição? Gente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos onde a gente tem perdido a confiança no ser humano, né? A gente sabe que algumas pessoas não são confiáveis, tem pessoas que às vezes você até confia, às vezes você achava que poderia confiar naquela pessoa, mas infelizmente ela não tinha trago para você aquele desejo, né? Aquela questão onde você gostaria mesmo, você se decepcionou com aquela pessoa e de repente você não tem mais o que falar. Em momentos da minha vida, na verdade, desde muito pequena, eu venho, eu venho sendo treinada, tenho um treinamento em relação a essa questão de quem eu devo chamar, com quem eu venho conversar. Eu sou filha de pastor, né? E meu pai, a gente mudava muito de cidade desde sempre, pequenos, e a gente não tinha amizades profundas, tipo, a gente não tinha amigos que a gente pudesse confiar, assim, tipo, a cada 2 anos a gente mudava de cidade. E aí, quando a gente mudava de cidade, a gente percebia que a gente não estava nos aprofundando em amizades, não sabia com quem contar, com quem a gente podia falar. E acabou que eu não tive uma amizade muito profunda nesse período. Mas desde muito sempre a gente foi falado pra gente na Bíblia que o nosso melhor amigo é Cristo, né? E aí é nele que a gente pode confiar, né? E nele a gente pode estar ao tempo todo confiante. Então, eu comecei a praticar isso muito cedo. E aí, quando eu era pequena, eu não me lembro exatamente qual é que é a idade que eu tinha, eu comecei a testar essa questão, né? Vamos ver se realmente existe esse amigo mesmo, que eu posso confiar, que realmente ele vai me responder. E aí, um certo dia, eu tinha muitos sonhos à noite, sonhos fortes, pesadelos, no qual eu levantava muito cansada, muito desgastada, era um desgaste totalmente extremo daquilo que realmente poderia me embasar. E aí, com o passar do tempo, aquele desgaste foi ficando cansativo. E aí, eu acordava, dormia todos os dias, e como se eu passava por uma guerra à noite. Eu passava por essa guerra à noite e no outro dia eu estava muito cansada. E eu comecei a falar, não, já que o Senhor me ouve mesmo, o Senhor existe, o Senhor me ouve, eu comecei a orar, Senhor, eu não quero mais sonhar. Eu não quero ter mais sonhos, eu não quero mais ter pesadelos, eu não quero mais ter esse cansaço. O Senhor era uma criança, gente. E de lá pra cá, e aí eu fiz essa oração, e tal, e tal. E aí, um certo dia, depois eu dormi e eu levantei muito renovada, né? A gente sabe, eu falo para vocês o tempo todo que o sono ele é reparador. E para mim o sono ele é importantíssimo. Se eu não dormir, eu fico estressada, eu fico virada, eu não raciocino, eu não penso direito. Se eu não fico bem, se eu não sou plena, não fica legal. E aí, o que que aconteceu? Eu percebi que a minha oração tinha sido ouvida e que eu não estava mais sonhando, que eu não estava tendo mais aquilo dali. É lógico que assim, pode ser que tenha uma outra percepção de quem sonhava, que talvez existia uma guerra, eu estava em preparação, existem várias possibilidades, mas naquele momento eu era uma criança e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu comecei a fazer esse teste. E aí eu pensei, nossa, o Senhor me ouviu?
Meu Deus, funcionou. Ótimo. E aí de lá para cá eu vim testando essas possibilidades. Eu falei, Senhor, bom dia, Senhor, tudo bem? Então, hoje estou com uma possibilidade. E aconteceu um outro caso que eu fico pensando assim até hoje, como é que isso pode ter acontecido? Na época a gente procurava emprego em jornais, né? E uma vez eu tinha muita vontade de ser secretária. E eu botei isso na minha cabeça que eu queria ser secretária e tal. Eu nem sabia o que era ser secretária na minha vida. Mas daí eu fui, peguei, marquei ali o jornal, e aí no jornal estava escrito vaga para digitadora. Digitadora, eu falei, cara, digitadora é no escritório, escritório é legal e tal. Só que eu não sabia digitar nada, nada, nada. Mas mesmo assim eu era muito corajosa, e aí eu fui para a entrevista, né? Aí tinha lá aquelas pessoas e tinha a seleção das pessoas, e aí eu fui selecionada no meio daquelas pessoas para me ser digitadora. Gente, só que eu não sabia digitar. Eu não sabia nem para onde ia digitar, né? Mas é lógico que eu não passei na entrevista, porque na hora do teste, ela perguntou se eu sabia, eu falei que sabia um pouco, mas na verdade ela queria que eu fosse uma, uma fluente na digitação e eu realmente impossível. Mas mais uma vez eu senti, porque eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ser uma secretária, eu quero fazer esse teste e tal. E eu consegui fazer o teste. Mais uma vez eu senti que Deus sim estava comigo. E assim fizeram várias coisas foram acontecendo e a cada dia eu falei, gente, é isso. E de lá para cá eu comecei a ter mais confiança em Deus. Por mais que eu não veja, por mais que eu não toque, por mais que eu não, não veja fisicamente, mas eu sei que ele existe. Eu sei que ele está por perto. Eu sei que em algum momento ele vai resolver os meus problemas. E quando começam os problemas a acontecer, que é normal, por mais que você sirva a Deus, por mais que você seja fiel, é normal ter as lutas, porque a gente está em constante treinamento. Eu comecei a ter mais essa vontade, por mais que às vezes eu tento puxar de outro lugar e pedir alguma ajuda de alguém, mas o Senhor, ele sempre me responde de uma forma bacana. E de lá para cá, eu tenho treinado essa possibilidade de primeiro buscar a Deus. E aí tem aquele versículo que fala: procurar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E o que o Senhor, ele sabe o melhor para a gente. Ele sabe o que está faltando, ele sabe o que é bom para mim e ele vai sanar todas as possibilidades. Então, hoje eu quero dizer para você, primeiro Deus, procura o Senhor. Tá cansado, tá triste, tá perturbado. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu falo e ele não me responde. Comece a ver nas pequenas coisas. Comece a analisar a sua vida. Será mesmo que ele não tem te ouvido? E às vezes também tem as nossas atitudes. Será se as nossas atitudes têm sido aquilo conivente com aquilo que o Senhor quer para você? Será que você tem feito aquilo que ele também deseja? Se você ler a Bíblia, exatamente ele fala aquilo que ele quer, né? Mas o Senhor, ele deseja que você se aproxime. A partir do momento que você se aproximar dele, primeiro você abre a porta, depois ele entra. Ele não é mal educado, ele só vai entrar quando você chamar. E aí, quando você chamar, ele vai mudar toda a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, me siga, compartilhe, comente, manda para aquela pessoa que talvez está precisando de ouvir aqui um que a mais. Nós vivemos um mundo sobrenatural. E se a gente não testar esse mundo sobrenatural, você não vai ter as experiências maravilhosas que vive neste mundo. Tchau, gente.